Queria trazê-lo agora aqui para a gente falar um pouco mais sobre os Estados Unidos, afinal, vários assuntos importantes por lá. William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui na nossa programação. Will, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Não estou ouvindo o Will, será que o microfone aí está mutado, Will? Tá igual a Débora. Não? Ah, vamos lá. Vamos ver se o pessoal consegue. Olha, agora eu acho que ele quis disfarçar, viu, Débora? A Débora, sim, né? Esqueceu de ligar ali o botãozinho. Se a gente tiver o Will aí depois, por favor, já peço para colocar ele aqui na minha tela e me avisar, senão a gente vai tocando por aqui até a gente reconectar aí, refazer a conexão com o William Castro Alves. Enquanto isso, gente, já aproveitar, já que eu ia falar aí dos Estados Unidos, deixa eu só atualizar uma informação também importante. Tá lá no Telegram da BMC News, tá? Confiança do consumidor lá dos Estados Unidos subiu para 51,5 pontos agora em julho. O índice de confiança do consumidor americano registrou então uma alta aí, né, passando de 50 para 51,5% em julho, isso de acordo com a leitura final divulgada hoje pela Universidade de Michigan. O número ficou ali acima do esperado do mercado. O mercado estava aguardando 51,1, veio 51,5 para este período. E aí, né, o índice de condições atuais foi revisado para 53,8 pontos em junho, para 58,1 pontos neste mês. Já o índice de expectativas foi de 47,3 pontos em julho para 47,5 pontos aí para este, né, mês, né, o último dado aí. E a gente também tem uma outra informação dos Estados Unidos, que o dirigente do Fed, né, do Fed de Atlanta, ele disse que o Fed pode continuar, precisará continuar elevando juros para conter a inflação. Fala do Rafael Bostic, que é o dirigente do Fed de Atlanta, mas ele falou que, na verdade, veio muito em linha com o discurso do Jerome Powell ali, né, semelhante com o discurso dele, que isso pode acontecer, vai continuar aumentando juros, porém, o ritmo do aperto monetário vai depender muito também dos dados meses a mês ali, né, os dados importantes para a economia americana, e isso pode acabar realmente tomando aí, né, impacto para as próximas reuniões aí, para o valor exatamente do aperto monetário lá do Fed. Essa informação foi dada agora há pouco, então, pelo presidente do Fed de Atlanta, muito em linha até, inclusive, com o Jerome Powell. E eu quero voltar então agora sim com o Will, que está chegando aqui. Microfone aberto agora, William Castro Alves. Bom dia. Espero e acredito que sim. Assim, agora sim, deixa eu ouvir. Olha, Will, tem vários assuntos, você escolhe, tá? Temos Fed, PIB americano, resultados de empresas, ou seja, bastante coisa pra gente conversar. Você quer começar por qual? Não, o que mais tem é assunto mesmo. Não, eu ia dizer, eu acho que o mais importante é aquilo que deu a tônica, né, dessa semana e que a gente está vendo. A Paula vai lembrar, a Paula devia escutar essa música no Discman dela. Não sei nem o que é Discman. O que é isso? Lembra? Ou ainda naquele. Fitas cassete. Não, fita cassete acho que não. Não, isso não sei. Imagina. Lembra daquela música do Paulo Ricardo, né? Que ele fala assim, de repente as coisas mudam de lugar e quem perdeu pode ganhar. Foi exatamente o que aconteceu no mercado americano nessa semana, né? Parece que as coisas mudaram de lugar. Você olha lá, o ouro voltou a subir, as empresas de tecnologia voltaram a subir, juros cedeu. A fotografia mesmo da Bolsa Americana, se você tirar uma foto e olhar o ano, ela é tudo vermelha ainda, mas olhando nos últimos, especialmente nessa última semana, até nos 30 dias já está tudo verdinho, então parece que de repente as coisas mudaram de lugar, né? E o que deu essa mudança? Óbvio, cada vez a gente entrou numa dinâmica que ela... Não sei se eu concordo muito assim, com essa dinâmica que a gente tem visto, mas aquela ideia de que dado bom é dado bom e dado ruim é melhor ainda, né? Porque a gente vê cada vez mais reforçando essa teoria de recessão, que daqui a pouco a gente até vai falar que recessão técnica, na verdade, já nos Estados Unidos. Mas isso, junto a uma fala do Jerome Powell, que foi interpretada em alguns aspectos como mais dovish, né? Ou seja, menos preocupado, assim, menos forte e agressiva na questão de juros, tem feito o mercado especular e puxou a curva de juros para baixo e especular de que talvez os aumentos de juros e o aperto monetário ele não seja tão forte quanto se imaginava. E se ele não é tão forte quanto se imaginava, abre espaço
para começar a buscar ativos que foram muito depreciados ao longo desse ano, e em especial no segmento de tecnologia, que é o mais sensível às taxas de juros de longo prazo, né? Então é um pouco disso, assim, Paulo Ricardo nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui na economia americana. Bom, ele que entende muito dessas músicas, vou trazê-lo aqui para minha tela aí, já tá aí, né? Eu deve ter ouvido muito já, né, Paulo Ricardo? Eu não sei quem é Paulo Ricardo, porque não é da minha geração. Você até passa o gel no cabelo para imitar ele, Gani, você acha que a gente não sabe? É isso que eu ia dizer, o cabelo do Gani até é parecido com o Paulo Ricardo, cara. Olha, você pensando bem, olhando daqui, você tá a cara do Paulo Ricardo, viu? Já me chamaram de que eu sou... Eu acho que eu sou o cara mais parecido com os outros, mesmo, né? Porque todo mundo fala que eu pareço com alguém. Aí agora é o Paulo Ricardo, que já tinha falado isso também. Tá parecendo mesmo, e foi muito boa essa, pois viu? É. Foi bem... Ô, Gani, você viu que ele falou a frase, né? Dado ruim é dado melhor ainda. É, né? Que era dado ruim é dado bom. Gostei. Você devia patentear essa frase aí, viu, Will? Dele. Não sei se é sua, mas dado ruim é melhor ainda, né? Exatamente. Dado bom, dado ruim é melhor ainda, né? Agora, por falar em dado ruim, eu tenho um dado aqui, que com certeza você viu, é claro, do PCI. Não pode ser uma água no chope aí no meio dessa festa toda? Exato. A economia americana, ela está dando tem vários sinais dúbios, né? Acho que assim, mais para desaceleração do que para, assim, do que mantendo a atividade. Mas, de fato, e o próprio Jerome Powell chamou atenção para isso, né? Ele foi perguntado sobre a inflação, ele falou, olha, o último dado que a gente tem é o dado de junho, foi um dado que foi maior do que esperado, e não lembro exatamente as palavras dele, mas, assim, eu lembro da tônica, assim, cara, foi um dado ruim, né? Não ajudou em nada essa ideia de, eventualmente, a gente começar a relativizar aumentos de juros. Por isso, até que ele fala, assim, reforça a ideia de que na próxima reunião vai ter aumento de juros, que deve ser elevado. Ele deixou em aberto um 0,75 ou 50, ninguém sabe, dizendo que vão avaliar os dados econômicos, e aí a próxima reunião é início de setembro, então a gente tem todo agosto ainda para analisar. Agora, é fato que a inflação ela ainda continua não cedendo, e para conjecturar de fato, para validar essas apostas de mercado, né, de que os juros talvez não subam tanto, precisa ter dados de inflação que substanciem isso, né, porque senão o Fed deveria manter a sua retórica ainda forte em termos de política monetária contracionista, né? E de fato o dado que saiu agora há pouco, né, do PCE, e quando você olha o índice também veio acima do esperado, o índice total também veio acima, então a inflação ela ainda continua teimosa, né? Exatamente, meu caro. E em relação à Amazon, você chegou a acompanhar? Roubou e aí minha pergunta. Tudo bem? Roubou minha pergunta. Deixa desculpa. Não, faz bem. Não, é que eu tenho interesse particular em Amazon, porque entendi. Eu estava apanhando. Consultoria, entendi. Então, tudo bem. Eu deixo você perguntar. Surpreendeu acima do esperado, né, Will? E você acha que é uma tendência aí? Como é que você está vendo a empresa posicionada mais a médio e longo prazo? Boa. Não, a Amazon realmente ela conseguiu surpreender os analistas pelo tom positivo, né? Vale lembrar que o último resultado tinha vindo com uma tônica negativa. Essa tônica negativa ela vem assim de uma percepção, né? E é interessante como os resultados eles se conectam, né? Teve o resultado da UPS, que é a entregadora de pacotes, né? O FedEx, é uma competidora da FedEx aqui, falando que as pessoas compraram menos pacotes, né? Então, ou seja, coisas que o cara compra no supermercado não necessariamente usa a UPS. Você usa a UPS quando você compra uma TV, uma câmera, uma roupa, eles entregam qualquer coisa que não seja eventualmente aquele consumo básico. A UPS fala isso, e junto o Walmart fala exatamente que o nível de estocagem dele continua alto, especialmente em produtos de aparência, né, de vestuário e produtos de maior valor agregado. Então, dando um guidance negativo, o Walmart, pesando sobre o Walmart, e a Coca-Cola fala que as pessoas têm investido mais em experiências, em sair, ir para restaurantes, viagens, que é onde a Coca-Cola também vende bastante, restaurantes, hotéis, cinemas e por aí vai. Vê como as coisas se falam quando a gente olha os resultados. No caso da Amazon, ela apresentou um crescimento, mas o crescimento ainda, assim,
modesto frente àquilo que ela vinha apresentando nos últimos anos. Mas ainda assim agradou. Eu acho que as expectativas do mercado já tinham sido bastante reduzidas. A Amazon também está fazendo um trabalho bastante forte de controle de mão de obra, né? Contratou muita gente durante a pandemia, taxas de crescimento muito elevadas naquele momento, que agora se reduziram ao crescimento de 7%. Se a gente pensar que a gente teve uma inflação próxima disso, né? A Amazon entregou um crescimento praticamente em linha com a inflação da sua receita, tá? Mas o que ela tem feito, e que eu acho que o mercado também gostou, foi o fato dela estar reduzindo um pouco o contingente de trabalhadores. É bizarro o número, né? Mas é o tamanho de uma cidade, 99 mil funcionários a menos para a Amazon. Ela que ainda tem 1,5 milhão, né, de funcionários no mundo. Mas assim, ela está fazendo um trabalho assim, de olhar para dentro, controlar custos e despesas. Fora isso, o AWS, né, que é o Amazon Web Services, que é o armazenamento na nuvem, segue crescendo e cresce com retorno bom, com margem de lucro boa. Então é uma coisa que o mercado gosta, e para quem é sócio ou não da Amazon, que já parou para olhar, grande parte do lucro da Amazon vem essencialmente do Amazon Web Service e não da venda de produtos, né? Will, agora sim, deixa eu te perguntar sobre Apple, se segue a mesma linha aí, né? Agora a consultoria é minha, tá? Segue a mesma linha, inclusive, porque também surpreendeu e, na verdade, não se tinham boas expectativas para os resultados das Big Techs, né? E no caso da Apple também houve aí um lucro de mais de 19 bi no terceiro tri. Eu estava até dando uma olhada aqui nas ADRs da Apple aqui no Brasil, estão subindo mais de 4% agora. Eu queria entender do teu ponto de vista o que pode ter favorecido mais para esse resultado e para essa surpresa aí para o mercado. Boa, eu concordo, assim, um pouco disso que tu falou, assim, as expectativas elas tinham sido alinhadas, né? Então ela entregou um bom resultado, assim, 83 bilhões de receita, batendo os 82,8 que o mercado esperava, $1,20 contra 1,16 de lucro por ação esperado. Então, sim, melhor do que o esperado. Houve um ajuste já de expectativas, que a gente falou tinha uma expectativa, foram ajustadas expectativas para as ações de Big Techs. O resultado de Google e Microsoft que saíram essa semana também, assim, você já viu resultados melhores dessas empresas em termos de crescimento e tudo mais, mas o fato de você já ter ajustado e esperar menos crescimento, eles ainda assim conseguirem entregar algum crescimento, ou no caso da Microsoft, olhar prospectivamente e falar que o próximo trimestre vai ser mais positivo, isso agradou o mercado. No caso da Apple, acho que vale destacar o crescimento do segmento de serviços da Apple, né? Ela já tinha feito essa virada de chave há alguns anos atrás, logo depois que o Tim Cook assumiu, de focar cada vez mais em serviços e aproveitar a base, né? Você tem bilhões de pessoas que já têm iPhone no mundo, a ideia da Apple tem sido cada vez mais vender alguma coisa para essas pessoas, né? E tem dado certo. A divisão de serviços da Apple cresceu 12%, faz parte do planejamento da empresa de balancear, realmente ficar menos dependente só da venda de gadgets, né, da venda de iPhones ou de tablets ou de outros produtos, e isso pegou bem. Fora isso, também conseguiu controlar a margem, né? Então, apesar da pressão de custos, semicondutores e por aí vai, ela conseguiu ainda assim controlar a margem de lucro dela. Então, acho que esses foram os pontos vistos como positivo. Diria que, assim, a Amazon surpreendeu mais, tanto é que a ação está repercutindo isso, mas a Apple também foi um resultado bom. Entre as Big Techs, eu diria que, assim, a que mais surpreendeu foi, assim, a Amazon. Eu diria que Google e Microsoft e Apple ficaram ali próximas, né, tiveram bons resultados, as ações repercutiram, mas acho que a Amazon foi destaque positivo, Facebook destaque negativo, e ali Google, Microsoft e a Apple meio que no meio. Uhum. Will, agora falando de zona do euro, saiu o resultado aí do PIB com uma alta de 0,7%, apesar da Alemanha vir estável. Tivemos também inflação ali, bateu um novo recorde, né, a maior ali em julho. Como é que você avalia esses dados da zona do euro? Pois é, a zona do euro, assim,
está envolta num cenário bem complicado, assim, da falta de gás, do corte de fornecimento de gás, que fica difícil você ver uma saída de curto prazo, né, que você consiga. A única coisa que tem ajudado, eu diria, assim, um pouco, né, ou contrabalanceado toda essa visão negativa que se tem, é que você tem um euro mais fraco, né? Então isso tem ajudado, pelo menos assim, em termos de exportações, a manter algum nível de exportações, que os produtos europeus ficam mais baratos quando você compara eles em dólar. Mas fora isso, eles têm ainda uma dificuldade muito grande, maior do que os Estados Unidos, de uma inflação que é mais pesada pela maior dependência de gás natural, e o gás que fica cada vez mais caro e que vai sendo repassado isso, e que você não consegue necessariamente repassar totalmente para preços e uma economia que não gira, né, tão rapidamente como a economia americana. Então acho que a situação lá continua bastante complexa. Will, eu queria voltar aqui para um outro ponto, né? Inclusive até estava falando um pouco antes com o Gani sobre isso, aquele telefonema entre Joe Biden e Xi Jinping, né, que aconteceu ontem, uma grande expectativa aí, exatamente, e a gente viu uma frase aí, o Biden veio bem diplomático num post lá no Twitter dele, né, trazendo aí um tom bem apaziguador, inclusive, e a gente viu aí a mídia trazendo uma fala maior, de um aperto maior por parte do Xi Jinping, né, colocando ali um pouco, né, de uma questão de um dedo ali, não, aqui se mexer com fogo vai se queimar, e aí eu trouxe um ponto que Ray Dalio tinha falado muito de uma preocupação, ele que foi aí conhecido como antecessor de ter levantado a crise dos anos de 2008 ali, ele volta a falar bastante sobre essa preocupação com os mercados, principalmente desse possível conflito maior entre Estados Unidos e China, numa possível tomada aí de Taiwan, né, da China ter essa tomada de Taiwan. Eu queria entender da tua visão, você acha que o investidor americano está se preocupando com isso? O Ray Dalio sempre, né, vendo aí a parte mais pessimista da história, ou o investidor como um todo americano se preocupa? Como que vocês receberam a notícia ontem, né, dessa conversa entre Xi Jinping e Joe Biden? Boa. Olha, eu confesso que acabou que eu fiquei olhando mais resultados das empresas, que eu acho que elas nos falam mais assim acerca da economia do que as discussões geopolíticas. Mas o Ray Dalio, um ponto importante que eu acho que vale a pena ressaltar, e ter em mente quando a gente analisa aquilo que ele fala, é porque ele não é de agora, e eu não vou lembrar exatamente quando, se foi exatamente na virada do ano agora, mas também não é de anos atrás, é questão de alguns meses, acho que, se não me engano, foi na virada agora de 21 para 22, ele fez uma aposta em mercados emergentes, tá? Então, quando você pega lá o portfólio dele, grande parte ele tem alocado em diferentes ETFs. Você consegue ver isso, você tem alguns sites nos Estados Unidos que mostram, tem um relatório chamado 13F, que eles publicam trimestralmente, né? Então você consegue ver aonde que está alocado o portfólio da Bridgewater, e quando você vê lá, mercados emergentes tem um peso relevante, tá? Então o Ray Dalio, ele tem esse call, né, essa aposta de que num cenário que a gente vê inflacionário, de recessão nos Estados Unidos, enfim, ele faz uma aposta de que mercados emergentes estariam descontados, ou estariam relativamente interessantes, e que seria um momento de investir em mercados emergentes. Então, por isso, obviamente, que ele acaba olhando mais a fundo, acompanhando e chamando atenção para esses pontos referentes à China, né? Em termos de geopolítica, né, o Biden ele vem sempre sendo criticado de diversos lados, né, seja nessa questão do petróleo, né, de ter desincentivado a produção interna, depois ter que ir lá pedir petróleo para os árabes. Na questão chinesa, o approach é totalmente diferente do que vinha sendo o Trump, que capitalizava mais, o que coordenava mais, o que aparecia mais, né, dando a sua opinião. O Biden joga mais para os organismos multilaterais, joga mais para a diplomacia mesmo, mas de fato ele tem sido criticado aí de diversas frentes nessa parte geopolítica, o que é normal, né? Todo o presidente, todo líder acaba sendo sempre criticado, ainda mais num momento turbulento, assim, de guerra, e que se imagina que os Estados Unidos poderiam tomar uma outra postura, enfim. Então, acho que nada muito de novo, assim, em relação a isso. Minha opinião.
Ô Will, você pela primeira vez vai me ver fazendo um elogio ao Joe Biden. Obrigado, Biden, porque o resultado da Exxon veio extraordinário. E aí eu queria que você comentasse um pouco esse resultado, tanto da Exxon quanto da Chevron também. Comentasse um pouco esses resultados e as perspectivas para essas empresas ou para o setor. Não, boa, que nem a Petrobras, o pessoal está comemorando o dividendo da Petrobras, enfim, é uma realidade que a gente tem visto no setor de petróleo como um todo, que surfou esse boom aí de preços de petróleo. Então, resultados recordes, o que acaba sempre sendo... chama a atenção da mídia, que não é bom para as empresas de petróleo, né? Acabam, quando elas reportam lucros extraordinários, a mídia cai em cima, né? Como se fosse algo absurdo. Mas é fato que a Exxon bateu as estimativas. As empresas de petróleo, a realidade atual tem sido o seguinte, olha, eles têm gerado um caixa muito abundante, eles cortaram muito custos e investimentos durante 2020 ali, com o colapso do preço de petróleo, simplesmente pararam, estoparam, venderam operações, reduziram, saíram, e consequentemente agora eles colhem os frutos de, bom, está gerando muito caixa com uma operação mais enxuta, eles conseguem pagar dívidas, distribuir dividendos e fazerem recompras de ações. E não é à toa que, enfim, as ações do setor como um todo foram os destaques aí. A Exxon sobe 50%, Chevron 40% no ano. Se alguma coisa andou bem, né, no mercado acionário americano, foi sem dúvida as ações de petróleo. Tá? Mais um resultado recorde. O que preocupa só em relação às empresas, essas empresas, são duas coisas. Uma é a manutenção de preço de petróleo. A gente sabe que existe uma correlação muito forte da ação com esses preços de petróleo. À medida que os preços de petróleo caem, essas ações acabam sofrendo um pouco. Ainda que é bem verdade que um petróleo a 120 ou 95 continua sendo super rentável para essas empresas. Tá? O custo de prospecção, em todos os custos possíveis, é muito abaixo do que $95 que eles vendem o barril, tá? Mas assim, obviamente que a ação acaba guardando uma relação com a cotação de petróleo. E aí, num cenário de desaceleração, você precisa de menos petróleo, por aí vai, por isso que você já viu uma desaceleração, petróleo saindo de 125 para 90, para abaixo de $100. E uma outra coisa que preocupa não tanto para essas empresas, mas para a gente, enquanto consumidor, né, que toda essa retórica negativa que essas empresas sofreram, especialmente de uma agenda ESG, fez com que eles reduzissem bastante investimentos. Então, hoje, você tem muito petróleo no mundo, mas não necessariamente você tem capacidade de refino necessária para atender a demanda, especialmente se o mundo começa a crescer. Então, uma das apostas, inclusive, do Warren Buffett em investir mais nesse segmento de petróleo é exatamente isso, né? Ou seja, mesmo que você tenha petróleo, você precisa refinar, você precisa conseguir distribuir, você precisa ter locais de armazenamento, navios que comportem, que façam a transmissão disso. E como você teve um desincentivo, né, essa cadeia de petróleo nos últimos anos, você ainda tem alguns gargalos, né? Que para a gente, como consumidor, é que preocupa, né? Então, não tanto para essas empresas que acabam se aproveitando, e isso tende a controlar um pouco a queda de preços de petróleo, mas o fato delas não terem investido e estarem pagando muito dividendos é bom para o acionista, mas a gente, como consumidor, deve se preocupar um pouco olhando para o futuro. Will, queria trazer aqui, a gente estava falando ainda de alguns resultados, né? Lembrei que eu vi um post seu recentemente, até estou olhando aqui, que me chamou a atenção, eu tinha esquecido que eu ia falar sobre isso. Você escreveu no teu Instagram o seguinte, né? Que na verdade você compartilhou do seu Twitter. Essa pode ser uma visão míope, incompleta ou ainda prematura, mas julgar pelo que eu li a respeito dos resultados dos bancos, eles não parecem tão pessimistas assim com o futuro da economia americana. E também tem lá no blog, né, da Avenue também, que eu sempre acompanho, sempre até parabenizar, muito bem feito, né? O trabalho de vocês ali, tua descrição inteira ali, você também trouxe esse tema, né? O que os resultados dos bancos estão dizendo sobre a economia americana. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua visão, então, sobre esses resultados aí dos bancos.
Boa, Paula, obrigadão. Para quem não sabe, a gente toda segunda-feira a gente faz um post numa aba lá no site da Avenue chamada Avenue Intelligence, chamado, que a gente chama Avenue Insights, onde eu escrevo alguma coisa sobre o que se passa na economia, tanto da parte mais macro e agora aproveitando os resultados que estão saindo. Eu também divulgo isso nas minhas redes sociais, então sempre @Will Castro Alves, quem quiser acompanhar. É porque os bancos já divulgaram os resultados, né? Agora a gente começa a fazer alguns balanços, né? Ainda tem muitos resultados. Semana que vem tem uma bateria de resultados aqui nos Estados Unidos, tá? Mas bancos já saíram, as empresas de petróleo hoje divulgaram, as Big Techs saíram nessa semana, então você consegue fazer alguns balanços, né? E o que os bancos nos dizem, né, o banco ele é sempre um preditor de ciclo econômico na medida que ele tem que provisionar, já pensando que, olha, na frente eu vou ter inadimplência, na frente o cara não vai me pagar e eu tenho que ter dinheiro em caixa para honrar com os meus compromissos. Grosso modo é isso. E o que os bancos mostraram nesse resultado agora do segundo trimestre foram provisões, sim, que aumentaram, mas ainda bem tímidas, tá? Botando em contexto, né, Bank of America, Citigroup, que são fortes ali em bancos de varejo, fizeram provisões de 400, 500 milhões de dólares, tá? Isso é bastante ou pouco? Bom, durante a pandemia, em 2020, Citi e Bank of America, agora não vou lembrar exatamente o valor de cada um, mas um provisionou 7 bi de dólar e outro provisionou 10 bi de dólar. Então, 500 milhões comparativamente a 7 e 10 bi é bem menos, né? Isso quer dizer o quê? Pelo menos por hora, os bancos não veem um aumento de inadimplência tão grande assim, mesmo considerando um cenário de desaceleração. O CEO do Wells Fargo, quando comenta o resultado, ele fala, olha, a gente está vendo níveis de inadimplência historicamente muito baixos. Não vai continuar assim, deve subir um pouco, mas assim, de fato, estamos vendo nível de inadimplência muito baixo. Quando você pega aqueles contas ou crediários que não foram pagos em 90 ou 180 dias, teve muito pouco aumento nesse segundo trimestre, tá? Quando você abre na carteira dos bancos, você consegue ver isso. Então, isso quer dizer o quê? Que olhando para frente, prospectivamente, os bancos, ainda que antevenham que tem um cenário de desaceleração, que deve afetar, obviamente, as suas carteiras, seus créditos, seus provisionamentos, mas ainda muito numa linha de talvez essa recessão não seja tão bicho-papão assim, né, como muita gente esteja falando. E a gente teve o dado de PIB, né, nessa semana que mostrou um PIB, tecnicamente os Estados Unidos estão em recessão, né, mas agora fica difícil entender como que você está numa recessão e num pleno emprego, né? São coisas que dentro do livro base de economia não fazem sentido, né? Se você tem recessão, você tem desemprego, mas você não tem ainda desemprego. Então, tem sido por isso que alguns estão chamando de recessão técnica, alguns estão relativizando, não é recessão. A Janet Yellen mesmo falando ontem que não era recessão, aí já teve gente criticando, falando, não, recessão é quando é no governo dos outros, né? Enfim, então, mas olhando para os bancos, os números mostraram um decrescimento de lucro muito por conta da parte de banco de investimento, que aí não teve IPO, Wall Street realmente teve um semestre que não foi dos melhores, mas na parte de crédito não deu para ver nenhum desespero não, tá? Tô doida. Will, desculpa. Eu falando de Gani aqui. Will, o fato do Citibank e do JP Morgan terem congelado ali a recompra de ações e também tiveram ali seus dividendos, né, inalterados, ao passo que outros bancos, a gente até viu ali, que elevaram o pagamento dos acionistas. Você acha que isso pode ter sido talvez um ponto que levantou um alerta, né? Como que, na verdade, vocês acabaram enxergando essa questão do Citibank e do JP Morgan congelar aí realmente a recompra de ações? Pois os bancos passaram por o que a gente chama de teste de estresse e alguns deles optaram por isso, assim, no caso do Citibank e JP Morgan. O Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, trouxe um comentário bem negativo mesmo sobre a economia, enfim, ressaltando os perigos, os receios, e aí, em consonância, sendo coerente, de fato, não houve aumento de dividendos ou cancelamento de recompras. O Citibank é um caso à parte, eu diria, porque ele vem num processo de reestruturação, desde que a CEO, a Jenny Fraser, assumiu, né, ela vem reduzindo custos, reduzindo operações, o Citibank saiu de 13 países na Ásia. Então, assim, eu entendo, me parece que é muito mais uma forma de preservação de capital
de melhorar seus índices de solvência, de um trabalho mais interno da Jenny Fraser, de reestruturar o banco, do que necessariamente uma preocupação com a economia. Mas, obviamente, que sim, pode ter. Os bancos continuaram pagando bons dividendos elevados, assim, comparativamente, né, yields elevados, até pela queda desse ano. Na média, os bancos caíram 20%. Então, e aí acaba que o yield fica mais elevado, né? Então, eu diria que, assim, foi relativamente bem ok, assim, o mercado entendeu, recebeu, tanto é que logo depois você teve os resultados, as ações agora vêm subindo muito nessa esteira de que talvez essa recessão, enfim, possa não ser tão perigosa ou tão pesada para os bancos, né? Agradecer, um prazer, como sempre, recebê-lo aqui na BBC News toda sexta-feira. Muito obrigada, até semana que vem. Obrigadão, Paula, forte abraço para todos, bom final de semana.